E aí pessoal, beleza? Hoje vamos então aprender critérios de divisibilidade. Você sabe quando é que o número é divisível por 2? Você sabe quando é que o número é divisível por 3? Hoje vou te ensinar técnicas que vão te ajudar a identificar se o número é ou não divisível por 2 ou por 3, sem você precisar calcular essa divisão. Olha só, primeiramente nós precisamos ter um pouco de noção de divisibilidade. Bom, um número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B é exata. Como assim, professor? Vamos aqui, eu tenho dois exemplos. Vamos ver se esse número aqui ele é divisível ou não por 3 e vamos ver se o número 71 é divisível ou não por 2. Qual é o critério que a gente utiliza para saber se ele é divisível ou não? A gente vai ver se a divisão ela é exata, certo? A gente vai ter que pegar e dividir. Vamos lá então. 54 dividido por 3. 54 dividido por 3, isso vai dar quanto? Ora, o 5 cabe em um 3, porque 1 vezes 3 dá 3, subtraindo aqui vai dar 2, desce o 4, e aí eu tenho que 24 dividido por 3 dá 8, porque 8 vezes 3 dá 24, e aí você percebe que o nosso resto deu exatamente 0. Portanto, esta conta aqui deu exata. Se ela deu exata é porque o 54 é divisível por 3. Essa definição, é isso que a definição diz. Agora vamos para este caso aqui. Se eu pegar 71 e dividir por 2, vai dar quanto? Bom, o 7 cabe em quantos 2? Cabe em 3, porque 3 vezes 2, isso dá 6. Quando eu subtrair, vai dar 1. Desce esse 1 daqui. 11 dividido por 2 cabe em 5 2, porque 5 vezes 2 dá 10. E aí sobra 1. Perceba que o nosso resto aqui não deu 0. Se não deu 0, é porque esta conta não é exata. Então a gente disse que o número 71 não é divisível por 2, ok? Mas aí eu te faço uma pergunta. Professor, eu sempre tenho que ficar dividindo? Sempre vou ter que pegar um número e dividir pelo outro para saber se ele é divisível ou não? Porque algumas questões basta que você saiba se ele é ou não divisível. Olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui uns critérios de divisibilidade que vão te ajudar a identificar se o número é ou não divisível, sem que você precise calcular essas divisões. Primeiro critério é por 2. Quando é que o número ele é divisível por 2? Já vou te adiantar, quando esse número for par. Se você já tem na sua cabeça internalizado o que é um número par, para você basta isso. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Agora, se você não sabe quando é que o número é par, basta você lembrar. São todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é par. Vamos aqui aos exemplos. Primeiro exemplo tem o 102. Será que o número 102 é divisível por 2? Ora, terminou no número 2. Se terminou no número 2, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, esse número realmente é divisível por 2. Número 508. Bom, o número 508 terminou em 8. O 8 está dentro dessa lista aqui. E esta lista me diz que esse número é par. Se ele é par, então ele é divisível por 2. Note que eu não estou precisando calcular a divisão, não. Não preciso calcular 102 dividido por 2 para verificar se a conta dá exata, para verificar se o resto é 0. Basta eu analisar o nosso último número aqui e ver se ele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Olha só o nosso terceiro exemplo. 307 dividido por 2. Será que essa conta aqui é exata ou não? Ora, terminou em 7. Só que o 7 não está dentro dessa lista aqui. Portanto, esse número aqui não é par. Esse número aqui é ímpar. E se esse número não é par, ele não é divisível por 2. Então a gente disse que o número 307 não é divisível por 2. Olha o nosso exemplo aqui. Pegamos o 71 e dividindo por 2. 71 dividido por 2 deu resto 1. Esse número aqui não é divisível por 2. Perceba que terminou em número 1. E o número 1 não está dentro dessa lista aqui. Então, para ser um número par, basta terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora eu vou mostrar para vocês uma técnica muito bacana para saber se ele é divisível por 3. É a técnica de longe que eu mais uso para saber se o número é ou não divisível por 3. Porque aqui a gente dividiu por 3 para saber se a conta vai dar exato. Agora a gente vai identificar uma técnica que nos permite identificar se é divisível por 3 sem precisar calcular a divisão. Vamos lá. Técnicas, critérios de divisibilidade para saber se é divisível por 3. Basta que a soma dos algarismos seja um número divisível por 3. Como assim, professor? Eu vou somar os algarismos dos números e esta soma tem que dar um número divisível por 3. O que é que isso significa? Vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu tenho o número 108 aqui. Eu vou somar, então, os algarismos. Eu vou pegar 1,
vou somar com 0, vou somar com 8. De onde é que vem esses números? Tá aqui, ó, 1, 0 e 8. Vou somar os algarismos. 1 mais 0 mais 8. Isso dá quanto? Isso dá exatamente 9. Aí eu vou perguntar para você, o número 9 faz parte da tabuada do 3? O número 9 é divisível por 3? Sim ou com certeza? Com certeza, porque 9 dividido por 3 dá 3. Ora, se esse número aqui é um número que é divisível por 3, então o número inteiro, o número 108, é divisível por 3. Portanto, o número 108 aqui é divisível por 3. Vamos para mais um exemplo. 327. Vamos somar os algarismos. 3 mais 2 mais 7. Isso vai dar igual a quanto? 3 mais 2 dá 5, mais 7 dá exatamente 12. Portanto, a gente vai ter que analisar se o número 12 é ou não divisível por 3. O número 12 faz parte da tabuada do 3? Sim ou com certeza? Com certeza, porque 12 dividido por 3 dá 4. 4 mais 4 mais 4, isso dá exatamente 12. Ora, se o número 12 aqui, que é o resultado dessa soma dos algarismos, é um número divisível por 3, então o número 327 vai ser também divisível por 3. Vamos para mais um exemplo aqui. Número 571. Vamos somar os algarismos. 5 mais 7 mais 1. Será que essa soma vai dar um número divisível por 3? 5 mais 7 dá 12. 12 mais 1 dá 13. O 13 ele é divisível por 3? Claro que não. 13 não dá para dividir por 3. 13 não faz parte da tabuada do 3. Se esse número não é divisível por 3, portanto, esse número aqui não é divisível por 3, beleza? Então, esta técnica do 3 ela é muito útil porque às vezes você tem um número ímpar que você não sabe se ele é ou não divisível por 3. Então, basta você somar os algarismos dos números e verificar se o resultado desta soma é um número divisível por 3. Acabamos de falar dos critérios de divisibilidade por 2 e por 3. Antes de ir por 4, a gente vai para o 6. Por que a gente vai para o 6? Porque o 6 ele utiliza o 2 e o 3. Olha só, para ser divisível por 6, basta que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando é que o número é divisível por 2? Quando esse número é par, a gente já viu. Para ele ser par, basta terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Então, se ele satisfazer essas duas condições, ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele vai ser divisível por 6. Olha só, será que o número 72 é divisível por 6? Vamos primeiro analisar se ele é divisível por 2. Bom, terminou em 2. Terminou em 2, ele está dentro dessa lista. Então, ele é um número par. Então, ele realmente é divisível por 2. Acabou. Agora, a gente vai ver se ele é divisível por 3. Vamos somar, então, aqui os algarismos. 7 mais 2. Só que 7 mais 2, isso dá exatamente 9. E será que o número 9 ele é divisível por 3? Claro que é. Ele faz parte da tabuada do 3. Então, se esse número aqui ele é divisível por 2 e é divisível por 3, portanto, esse número aqui é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos verificar se o número 204 é divisível por 6. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se ele é divisível por 2. Bom, terminou em 4. Se terminou em 4 e o 4 está nessa lista aqui, então ele é um número par. E se é um número par, ele é divisível por 2. Primeira condição satisfeita. Segunda condição, tem que ser divisível por 3. Vamos verificar. Vamos somar 2 mais 0 mais 4. 2 mais 0 dá 2, mais 4, isso dá exatamente 6. Te pergunto, o número 6 faz parte da tabuada do 3? Claro que sim, porque 3 mais 3 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, se esse número aqui é divisível por 3 e é divisível por 2, esse número aqui é divisível por 6. E para finalizar mais um exemplo aqui, será que o número 260 é divisível por 6? Primeira coisa que a gente tem que fazer, verificar se é divisível por 2. Veja que esse número terminou em 0. Se terminou em 0 e o 0 está dentro dessa lista aqui, então esse número é par, então ele é divisível por 2. Mas será que ele é divisível por 3? Vamos verificar. 2 mais 6 mais 0, isso dá exatamente 2 mais 6 dá 8, mais 0 dá 8. Te pergunto, o número 8 faz parte da tabuada do 3? O número 8 ele é divisível por 3? Não é divisível por 3. Portanto, este número aqui ele é apenas divisível por 2, mas não é divisível por 3. Qual é a conclusão? Que este número aqui não é divisível pelo número 6, entendeu, gente? E agora a gente vai, para finalizar esse primeiro bloco aqui, a divisão por 4. Quando é que o número ele é divisível por 4? Olha só, quando esse número terminar em 00 ou
os dois últimos algarismos for um número divisível por 4, então o número vai ser divisível por 4. Vamos lá, para não ficar muito confuso. Primeira coisa que a gente vai verificar se o número termina em 0, 0. O meu primeiro exemplo aqui, bom, terminou em 0, 0. Se terminar em 0, 0, eu já sei que é divisível por 4. Então, se tiver um número que terminou em 0, 0, você já pode ficar tranquilo. Esse número vai ser divisível por 4. Você não vai precisar pegar 1.400 e dividir por 4. Você já vai saber que esse número é divisível por 4, ok? Agora, quando não terminar em 0, 0, como é esse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar os dois últimos algarismos e verificar se ele é divisível por 4. Os dois últimos algarismos de 1748 é o número 48. Será que o número 48 é divisível por 4? Pensa comigo. 4 vezes 10 dá 40, certo? 40 mais 4 dá 44. 44 mais 4 dá 48. Portanto, o número 48 faz parte da tabuada do 4. O 48, ele é divisível por 4. E se esse número 48, que são os dois últimos algarismos do número 1748, portanto, o número inteiro vai ser divisível por 4. Então, esse número aqui também é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Olha esse último exemplo aqui. Esse número não terminou em 0, 0, portanto, eu não posso dizer se ele é divisível por 4 por esse primeiro critério. Mas o segundo diz o seguinte, que os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Só que os dois últimos algarismos aqui é 21. Pergunto para você, o número 21 faz parte da tabuada do quadro? 21. Bom, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. 20 mais 4, 24. O 21 não está dentro da tabuada do 4. Portanto, o número 21 não é divisível por 4. Conclusão, o número que nós temos aqui, 3.821, não vai ser o número divisível por 4. A gente vai continuar falando sobre critério de divisibilidade. Só vou apagar aqui minha lousa e a gente volta já. Agora vamos analisar se o número é ou não divisível por 5. Esse é de longe o mais simples e mais fácil. Basta a gente verificar se o número termina em 0 ou 5. Vamos lá. O número 1075, ele é divisível por 5? Olha, se terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Como ele aqui terminou do número 5, esse número todinho aqui, 1075, é divisível por 5. Olha o próximo exemplo. 3110. Terminou no número 0. Ora, se terminar em 0 ou 5, o número inteiro é divisível por 5. Portanto, o número 3110 é divisível por 5. E esse número aqui, 5512. Perceba que ele terminou em 2. Ele não terminou em 0 nem 5. Então, esse número aqui, 5512, não é divisível por 5. De longe, é o mais tranquilo. Se você quer verificar se o número é divisível por 5, veja se ele terminou em 0 ou 5, ok? Agora vamos para o próximo exemplo. Quando é que o número é divisível por 9? Esse daqui é muito parecido com o do 3. Do 3 eu tenho que somar os algarismos e verificar se o número é divisível por 3. Nesse eu tenho que somar os algarismos, então é a soma dos algarismos. Quando essa soma dos algarismos for um número divisível por 9. Então, quando eu somar os algarismos e der um número divisível por 9, esse número vai ser divisível por 9. Vejamos aqui os exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho 1, 3, 5. Vou somar 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3 mais 5, isso dá quanto? Aqui dá 4 mais 5, dá exatamente 9. Te pergunto, o número 9 é divisível por 9? Claro que sim. Então, se o número 9 aqui é divisível por 9, então esse número aqui, 135, vai ser divisível por 9. Conclusão, eu não preciso pegar 135 e dividir pelo número 9. Vamos para o número 117. Vamos pegar aqui os algarismos. 1 mais o outro algarismo. 1 mais o outro algarismo, 7. 1 mais 1 dá 2, mais 7 dá exatamente o número 9. De novo, o número 9 aqui. O número 9 é divisível por 9. Conclusão é que o número 117 é divisível por 9. Mais um exemplo aqui para a gente finalizar o critério por 9. 9 mais 0 mais 4. Pergunta, será que o número 904 é divisível por 9? 9 mais 0 dá 9. 9 mais 4 dá 13. Eu te pergunto, o número 13 faz parte da tabuada do 9? Claro que não. Se eu pegar 9 mais 9 já dá 18. Então o número 13 não é um número divisível por 9. Conclusão, o número 904 também não vai ser o número divisível por 9. Então aqui não é. Aqui é e aqui é, mas aqui não é.
E agora, para finalizar então aqui a nossa aula, vamos falar do critério de divisibilidade por 10. Esse consegue superar o do 5. Se o do 5 você achou fácil, o do 10 é mais fácil ainda, porque o do 5 você tem que lembrar que tem que terminar em 0 ou 5. O do 10 tu precisa lembrar que tem que terminar só no 0. Terminou no 0 é divisível por 10. Olha só, você pega, por exemplo, o número 1300, terminou em um 0? Terminou. Então se terminou no 0 aqui, esse número é divisível por 10. Vamos lá para o outro exemplo. 12.350. Será que esse número é divisível por 10? É divisível por 10. Por quê? Terminou em um 0. Se terminou em 0 aqui, então esse número é divisível por 10. E o número 20.001? Perceba que aqui tem um bocado de 0, mas não importa. Tem que terminar em 0. Como aqui terminou em 1, só o fato de ter terminado em 1 faz com que esse número não seja divisível por 10. Então esse número aqui não é divisível por 10. Então essa foi mais uma aula nossa, espero que você tenha curtido. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então valeu, gente! Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça